Olá pessoal, aqui é Nathan Schaeffer, editor da Contravento Editorial e tradutor do livro Senhor Morfeu, que agora está sendo editado pela Rafus Press em parceria com a Contravento Editorial. Bom, eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar para vocês um pouco sobre o Senhor Morfeu, do Roger Gilbert Leconte. Esse autor francês da primeira metade do século XX, que fez parte de um grupo muito importante chamado Le Grand Jeu. Em português, o grande jogo, ou, numa tradução um pouco menos literal, algo como a todo vapor, jogar tudo na mesa, ou uma espécie de all-in, usar todos os seus meios mais robustos para se obter alguma coisa. Bom, esse grupo, esse Grand Jeu, é um grupo que se formou na sede de Reims, e que pode ser considerado, de certa forma, para-surrealista, visto que também buscava uma transformação da realidade. Em alguns momentos teve um diálogo muito próximo com o grupo surrealista de Paris, mas que, no entanto, manifestou posicionamentos diversos em momentos muito importantes da trajetória desses ambos grupos. No Grand Jeu, dois dos principais nomes, a gente tem a alegria de estar editando e apresentando para vocês, são o René Daumal e justamente o Roger Gilbert Leconte. Bom, quanto ao Leconte, que é sobre quem a gente vai falar aqui agora, bom, existem vários acontecimentos muito interessantes e bastante curiosos ao longo dessa vida, dessa trajetória de fato meteórica, no sentido forte do termo, digamos, porque o Roger Gilbert Leconte, ele teve uma vida muito breve, ele morreu muito jovem, de 30 e poucos anos, por conta de justamente ter optado por conhecer os abismos, e apostado naquilo que ele denominava, no próprio Senhor Morfeu, envenenador público, a morte na vida. Ou seja, Leconte acreditava que a autodestruição fazia parte da criação. O que, claro, é muito discutível, inclusive porque o Leconte acabou sucumbindo a isso ainda muito jovem. Porém, não sem ter deixado para a gente reflexões de peso e de uma profundidade incríveis, e dotadas, claro, de uma poesia realmente, e não é exagero, fulgurante. Porque cumpre lembrar que o Leconte, ele tem, digamos, duas facetas muito marcadas. A de um sujeito que escrevia canções de bebedeira, poemas rimados, meio, a gente poderia dizer, leves, e um outro lado bastante rigoroso e de fato de investigação ou busca de abismos. Isso envolvia, claro, experimentações com entorpecentes, os mais variados, desde os opiáceos, alcaloides, canabinoides, enfim. Era alguém que estava realmente muito curioso, de testar os limites e tensionar os limites. E é por isso que no texto Senhor Morfeu, Envenenador Público, ele nos apresenta esse personagem, que é o Senhor Morfeu, que reivindica a liberação de todos os entorpecentes, o que hoje, aliás, é um debate que continua em voga, mas além disso, denuncia a hipocrisia da sociedade do seu tempo e que, de certa maneira, infelizmente, sobreviveu muito bem, visto que ainda se encontra bastante disseminada hoje, no que diz respeito ao tratamento, tanto com relação aos entorpecentes quanto aos seus usuários. O que é um ponto de vista muito interessante, e como o próprio Leconte coloca no início do texto, então era partilhado por pouquíssimas pessoas, dentre elas nada mais nada menos que Antonin Artaud e Robert Desnos.
autores que já foram apresentados ao público brasileiro em outras ocasiões, né? Não que o Leconte não tenha sido, né? Esse texto, Senhor Morfeu Envenenador Público, ele foi traduzido e publicado no Brasil nos anos 70, num livro sobre experiências alucinógenas chamado Mandala, uma coletânea organizada por Jean-Christophe Bailly. Contudo, além da tradução apresentar alguns problemas, né, no que diz respeito à sua relação com o texto de partida, isto é, com o texto em francês, né, é um texto que caiu no esquecimento, se é que algum dia, com essa iniciativa pontual, conseguiu sair, digamos, né, das sombras, né, que inclusive atravessam o texto inteiro, né. Então por isso é muito importante hoje, de fato, a gente trazer para o público brasileiro o Leconte e estabelecer essa ponte tanto com o Roger Gilbert Leconte, o René Domar, o Segalen e outros, né, de maneira que a gente possa, claro, aprofundar reflexões que fazem parte da constituição, né, da nossa contemporaneidade e da gente mesmo enquanto sujeito pertencente a essa contemporaneidade, esse mundo contemporâneo, né, e com o Leconte, claro, tensionar limites, questionar lugares comuns, né? Revisar, digamos assim, posições que muitas vezes são dadas de barato, né? Take for granted, né? O que costuma ser muito problemático, né? Então, portanto, o Roger Gilbert Leconte é alguém que, de certa maneira, ele traz uma luz, né? Porém não uma luz iluminista, né? Não uma luz da razão que estreita os horizontes. E no caso do Leconte a gente poderia inclusive falar numa luz, mais redundante que talvez seja, luciferina, né? Que de fato ela é constituída nela mesma por uma grande parcela de sombras. O que, claro, evoca um aviso aos navegantes, né, que se aventurarem pela obra do Leconte, do Lagrange, que de fato a aposta é alta, né? Então, portanto, há que se tomar cuidado e ter plena consciência de que, ao tomar um volume desse nas mãos, né, e abri-lo, na borda de um abismo que a gente está se colocando e da borda desse abismo que a gente está se aproximando, né? E daí, claro, ventos muito agradáveis, vistas e paisagens inauditas, porém, claro, um risco que deve ser assumido. Então, bom, essa foi uma breve apresentação sobre esse livro. Quem tiver mais curiosidade em conhecer melhor o Leconte, eu sugiro que contribua com a campanha, né, que adquira o livro, porque de fato é um projeto realmente muito envolvente, né, que foi realmente muito legal trabalhar nessa tradução, né, e na organização desse livro, junto com o Alcebiades da Ralph's Press, né. Além disso, claro, cumpre observar que esse volume que a gente está apresentando agora a vocês, ao público, conta com paratextos de altíssimo nível, né, assinados por Marco Salgado, né, que é um ensaísta que não só se interessa pelo tema, como atravessou caminhos correspondentes, né, as correspondências baudelaireanas, né, e, além disso, claro, um texto enriquecido de notas, tanto do próprio Leconte, quanto minhas, enquanto tradutor e editor do texto. Além disso, claro, não podemos esquecer que o volume conta com ilustrações, com desenhos, né, do artista Rony Belinho, né, que estabelecem uma relação de diálogo, né, aberturas várias para com o texto, né. O texto acontece também em imagem, né. São imagens que suplementam esse texto e fazem ele ecoar ainda mais, certo? Então é isso, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e os convido para conhecer os outros volumes dessa coleção, o Mugler, do René Domar, e o Em um Mundo Sonoro, do Victor Segalen. Então é isso, pessoal. Até a próxima e boa leitura!